Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Rafaela Zakowski e hoje eu vou te mostrar tudo sobre teclas de atalho no Revit, tá? Todo mundo sabe que teclas de atalho acelera a nossa produtividade, a nossa forma de projetar dentro de qualquer software e no Revit não seria diferente. Então, antes de eu te mostrar todos os segredos por trás das teclas de atalho aqui no software, já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente está postando aqui, tá bom? Então vamos lá. O nosso foco hoje é entender como funciona a teclas de atalho aqui. Então, por exemplo, comando principal aqui, parede. A gente tem o comando WA, que é nativo do programa. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, WA, a gente consegue, ó, deixa eu sair desenhando aqui, parede. Opa, deixa eu desenhar mais para cá, porque eu tô com a vista aqui, ó, ativada. Deixa eu ver. Aqui, ó. Parede que eu desenhei. Consegui desenhar minha parede. Então, por exemplo, porta. Eu tenho o comando de atalho para ela, tá? Que é o DR. Ele também é nativo do programa, tá? Janela. A tecla de atalho é WN, que também vem com o próprio Revit. A gente consegue inserir. Então, assim, conforme você vai trabalhando com os componentes aqui, com os comandos, você já vai decorando as teclas de atalho. Por exemplo, ó, componente é CM. Mas, Rafa, onde que eu vejo qual tecla de atalho? Como é que eu sei que se eu digitar CM, a gente cai no componente, WA é parede? Como que eu vejo isso? Se vocês já repararam, ó, todo comando que eu chego perto, por exemplo, ó, parede. Tá vendo que ali do lado de parede, em parênteses, está escrito WA? Então, significa que se eu digitar WA, a gente começa a desenhar a parede através dessa tecla de atalho, desse comando. Porta, a mesma coisa, ó, DR, esse aqui já é nativo do próprio Revit. Janela, ó, WN, tá? Componente CM, aqui, ó, pilar estrutural, a tecla de atalho tá CL. E aí, como é que eu consigo, por exemplo, configurar isso? Tem como a gente criar novas teclas de atalho? Isso que eu quero ensinar para vocês, tá? Então, por exemplo, para a gente enxergar a lista de tecla de atalho do Revit, tem um segredinho aí que quase ninguém te mostra. Aqui, ó, arquivo, opções, e aqui, ó, a gente vem em interface do usuário. Nessa interface do usuário, a gente vai ter aqui, ó, o comando, ó, atalhos de teclado e o botão personalizar. Mas essa função, ela também tem uma tecla de atalho, tá? Então, se, por exemplo, ó, fechei aqui todo o comando. Se eu digitar no teclado KS, já vai aparecer essa janela de atalhos de teclado, tá? Então, aqui, ó, eu tenho toda a lista das teclas de atalho, tá? Por exemplo, ó, inserir componente, a gente acabou de usar, ó, CM. Então, se eu digitar, por exemplo, WA, parede, mais fácil, ele pega pelo comando, ó, parede, tá como WA. Se eu pôr porta, ó, ele já vai dar DR, tá? Que é o comando que a gente estava usando. Janela, WN, tá certo? Então, aqui eu consigo pesquisar, tá? É uma lista grande, né? Porque aqui tem todos os comandos do Revit. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou inserir uma tecla de atalho aqui, ó, por exemplo, a abertura, que tá sem atalho nenhum. Eu posso, por exemplo, clicar aqui, ó, pressionar novas teclas. Então, vamos supor que eu não sei que tem ali o comando CM. Vamos dizer que não sei. Será que o Revit ele avisa que esse comando já está sendo utilizado? Ó, atribuir. Ele me dá um aviso. Ele está dizendo: o atalho CM está atribuído ao outro comando. Então, se você der um OK e continuar com isso, quando você digitar CM, o Revit ele não vai entender se você quer abertura ou se você quer componente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando o Revit ele te dá esse aviso, ó, já está sendo usado, cria outra sequência de teclas de atalho para você não ter o problema, né, de uma hora usar um, outra hora usar outro. E aí, por exemplo, não quero mais essa tecla de atalho. Eu clico nela e clico aqui, ó, em remover, tá? E aí a gente pode, por exemplo, colocar outra. Vamos ver se tem a tecla de atalho, eu posso colocar abertura. Vamos ver AB, por exemplo.
atribuir. Ó, não deu nenhum aviso, tá? O Revit. Então, eu posso utilizar essa tecla de atalho de boa, tá? Mas, Rafa, como que eu faço para descobrir, por exemplo? Eu uso muito um comando aqui, ó, da caixa de seleção. Por exemplo, eu gosto de selecionar aqui as paredes e eu gosto de utilizar aqui, ó, a caixa de seleção, que quando eu clico, ó, o Revit ele pega tudo que eu selecionei e transforma num 3D ali, ó, com a caixa de corte ativada. Eu gosto muito até desse atalho, eu utilizo bastante. Então, eu tenho uma tecla de atalho para esse comando, tá? Então, por exemplo, ó, desativei aqui a caixa de corte, voltei aqui para o térreo. Então, por exemplo, quero selecionar, quero digitar aqui, por exemplo, SB e apareceu. Se eu digitar SB, nada aconteceu, porque eu não vinculei nenhuma tecla de atalho a esse comando, tá? Então, por exemplo, quero atribuir aqui, ó, o caixa de seleção. Então, eu posso criar, por exemplo, CS. Então, vamos lá, ó, KS, tá? Ou a forma, né? Se você não digitar KS, né? Onde que eu encontro essa lista? É aqui, ó, em arquivo, opções, interface do usuário. É aqui, ó, atalhos, personalizar. Então, por exemplo, eu sei que ali é a caixa de seleção. Aqui, ó, caixa de seleção. Então, eu vou atribuir o comando, ó, CS. Atribuir. Ele me deu um aviso que já tem um comando, ó. O atalho CS, no momento, está atribuído ao comando criar similar. Ou seja, eu não quero confundir as coisas aqui. Então, eu vou remover e vou deixar como SB, de Section Box, que é caixa de seleção. Vou clicar em atribuir, tá? Vou dar um OK. OK de novo. Agora, vamos ver se, quando eu selecionar, por exemplo, essas paredes, ou até mesmo aqui o 3D, ó, se eu digitar SB, será que agora, olha, ele já atribuiu essa tecla de atalho para mim, tá certo? Então, dessa forma, por exemplo, ó, criar peças. Eu posso simplesmente, ó, quando eu clico aqui e deixo em criar peças, aí o Revit ele vai transformar essa parede em peças, tá? Então, eu posso também procurar criar peças lá na minha lista, tá? KS, por exemplo, ó, criar peças. Aí eu venho aqui, vou atribuir o atalho, ó, CP. Vamos ver se já tem? Não tem. Ok, beleza. Aqui não vai dar para ver direito, mas, por exemplo, cliquei aqui, ó, CP de criar peças, ele já, ó, de parede, ó, tá vendo aqui no menu propriedades? Ele é uma parede. Quando eu criei uma peça, agora não é mais uma parede, é uma peça. Também consegui criar esse comando. Então, pessoal, todo comando, ferramenta aqui que você utiliza bastante, você pode e deve criar suas teclas de atalho, personalizar isso, entendeu? Então, por exemplo, o Revit, ele fala que WA é parede, lógico. Isso aqui já quando a gente começa a falar de tecla de atalho, tem muitas teclas de atalho que é conhecida por todo mundo, né? Como, por exemplo, WA, DR, WN, que é de janela. Então, tem esses comandos que são universais, digamos assim. Então, assim, personalize também com essa fria, né? Para deixar tudo certinho. Por exemplo, Rafa, beleza, atribuí todas as minhas teclas de atalho, tenho aqui, deixei um esquema perfeito. O meu colega, ele quer utilizar minhas teclas de atalho. Eu quero exportar essas teclas de atalho. Como é que eu faço? Seguinte, depois que você, né, seleciona tudo, você vem aqui, ó, em exportar. Você vai clicar em exportar, tá? Você vai dar um nome, né? Por exemplo, aqui já vem o nome genérico, né? Mas você pode renomear, por exemplo, ó, teclas de atalho Rafa. E aí você coloca aqui, ó, salvar. Ok, ok de novo. E aí ele vai criar um arquivo, tá? Que você consegue mandar esse arquivo para o seu colega, ou, por exemplo, trocou de computador, manda esse arquivo de volta. Você pode salvar esse arquivo, tá bom? Em qualquer pasta, enfim. E aí, beleza, Rafa, salvei. O que que eu faço agora? Como que eu importo, né? O meu colega pegou esse arquivo, o que que ele faz? Digita KS, tá? Ou aquele caminho lá do arquivo, opções, interface do usuário. E aí a gente vem aqui, ó, em importar.
tá? Aí você vai apontar para a pasta que você salvou e tá aqui, ó, tecla de atalho da Rafa. Aí eu vou colocar abrir. Quando ele coloca abrir, ele vai dar esse aviso, mesclar e sobrescrever, tá? Gente, isso aqui é muito importante. Quando você coloca mesclar, ele, por exemplo, se tem algum comando repetido aqui no Revit, por exemplo, seu colega, né? Ele configurou as teclas de atalho dele e ele quer usar as suas. A maneira correta é clicar em sobrescrever, porque aí ele vai realmente não vai duplicar os comandos. Então, ó, sobrescrever, ok, pronto. As teclas de atalho já foram inseridas aqui no seu Revit, tá? Isso aqui é bem legal, bem interessante. E aí, para a gente fechar, tem outra questão que ela tem a ver também com teclas de atalho, que também eu vejo por aí, ninguém te ensina, tá? É um segredo. Então, vamos lá. Por exemplo, tô aqui na minha escada. Se eu, por exemplo, cliquei aqui na escada, se eu der 2 cliques em cima dela, ó, ele abriu o croquis dessa escada para eu editar e tudo mais. Então, fechei aqui e tal. Se eu estou no 3D, por exemplo, aí eu tenho essa janela. Se eu clicar nessa janela e der 2 cliques em cima dela, ela vai abrir, por exemplo, a edição de família dessa janela. Ou seja, o seu mouse, o botãozinho do seu mouse, os 2 cliques, 1 clique, 3 cliques, enfim, ele também funciona como uma tecla de atalho, justamente para isso, entendeu? Para eu editar facilmente aqui os pisos. Então, por exemplo, se eu der 2 cliques no piso, na escada, na família, eu ativo o comando edição. E aonde que eu enxergo isso? Como é que eu configuro? Às vezes eu não quero 2 cliques, né? Não quero isso. Como que eu ativo ou desativo isso? Aqui, ó, arquivo, opções, interface do usuário. Aí tem aqui, ó, opções de clique duplo, personalizar. Aí aqui, ó, a gente consegue, ó, tipo do elemento, família, por exemplo, aquela janela que eu acabei de mostrar. Então, se eu der 2 cliques, né, clique duplo aqui no meu mouse, ó, ele vai para edição de família. Escadas, ó, que eu acabei de utilizar. Se eu der 2 cliques, né, clique duplo, em cima da escada, ele vai entrar no comando de edição. Rafa, como é que eu faço para trocar isso? Não tem como você trocar de 1 clique e 2 cliques. O que dá para você trocar é para onde vai esse comando. Então, por exemplo, editar elemento, eu não quero editar elemento, eu não quero fazer nada. Então, sei lá, às vezes dá 2 cliques na escada me atrapalha. Então, você vem aqui e desabilita. Editar família. Às vezes você está projetando tão rápido, né? Às vezes você acaba dando 2 cliques realmente, aí você acaba entrando na edição de família. E aí exige um pouco de memória do computador. Às vezes precisa carrega, aí abre a família, aí você não quer o comando, aí você tem que fechar. Aí o Revit pensa, o computador pensa, e você perde ali segundos preciosos, né? Às vezes você está ansioso, enfim. Então você pode vir aqui, ó, e desativar ou colocar em editar tipo, enfim, não fazer nada, pode, enfim, trocando aqui conforme for, tá? Mas eu recomendo você deixar aqui do jeito que tá bom? Você sentir ali o clima, se você realmente precisa desativar esse clique duplo ou não, tá bom? Dá um ok aqui. E aí é isso, pessoal. Explorem aqui esses comandos, veja qual você está utilizando mais ou menos, se esse comando te atende, se você quer mudar, enfim, tá? E lógico, você compartilhar suas teclas de atalho com seu amigo, às vezes ajuda bastante, tá? Uma dica que eu dou é você ter, às vezes, sempre uma colinha ali do lado. Então, por exemplo, não estou decorando o comando parede, porta, janela, piso. Vai escrevendo ali, tá? Comando piso, igual, sei lá, PI. Comando porta, igual DR. Deixa ali do seu lado, que aí, assim, ó, precisou de uma tecla de atalho, você já tem aqui do lado ali, só para conferir, tá? E aí você vai praticando. Quando você menos esperar, você não vai precisar mais daquela colinha, tá bom? Talvez você precise passar essa cola adiante, tá certo? Então, se esse vídeo te ajudou, se você já está praticando aí as teclas de atalho no seu Revit, isso aqui não depende de template, tá? Isso aqui é totalmente personalizado e fácil, né? Vocês viram que é fácil. Então já testa aí no seu Revit, tá? Se você gostou, não deixa de pôr aqui o seu like, deixar o seu comentário, a sua sugestão, porque esse tema aqui, teclas de atalho, tudo sobre teclas de atalho, foi sugestão
da nossa comunidade, tá bom? Então, te vejo na próxima aula e é isso aí, pessoal. Até mais.